Olá, salve Maria Imaculada, uma excelente quinta-feira para você que está em casa, ligadinha aqui na programação da TV Imaculada Conceição. Mais uma quinta-feira, peço licença para entrar na sua casa e hoje para levar formação e informação. Sabe que quinta-feira é quinta do direito e você é convidado também a participar conosco. Nosso telefone 3349-1015 ou então 984199938, que é o número do nosso WhatsApp, que você pode mandar sua mensagem de texto e participar com a gente. E daqui a pouquinho eu vou receber aqui o advogado Fernando Almeida, ele que é especialista em direito da família, e o nosso tema hoje é testamento. Olha só que bacana. Pode ser um tema que gera muita dúvida, não é mesmo, gente? Então você que está em casa é convidado a participar conosco aqui do nosso programa. Vou repetir os telefones: 3349-1015 ou então 98419-9938. 9938. É isso aí no nosso telefone. Às vezes some assim, né, gente? Programa ao vivo tem dessas coisas de sumir o número do telefone, mas a gente tem as pessoas que nos ajudam aqui nos bastidores, né? Sempre com muito carinho. E quero agradecer também a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia fica na Rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Vamos rezar? Vamos rezar, né? Afinal de contas, estamos numa emissora religiosa, em que nós fazemos a nossa oração e entregamos também o nosso coração diante de Deus, não é mesmo? Sabemos que hoje, por exemplo, nessa quinta-feira do direito, nós levamos informação para você, utilidade pública para você que está em casa, para que você possa também sair, né, da escuridão, do conhecimento e possa também correr atrás dos seus direitos. E esse é o papel da nossa obra de evangelização, é rezar com você, rezar por você. Você viu o programa de ontem, né, um programa muito bacana em que você pode ligar e rezar ao vivo conosco, mas também levar a formação, como eu digo, utilidade pública e informação para você que está em casa. Isso faz parte também, né? Sobre, por exemplo, no Ano da Misericórdia, né? De ajudar aquelas pessoas que não têm conhecimento, que às vezes não sabem, né, dos seus direitos, como, por exemplo, no dia de hoje. Vamos rezar, né, então? Vamos pedir para que a Imaculada esteja sempre conosco. E hoje, Padre Kolbe diz assim, olha só, essa frase é muito conhecida, né? A Imaculada, eis o nosso ideal. A Imaculada, eis o nosso ideal. Essa é a frase de São Maximiliano de Kolbe. E o que significa isso? Que a Imaculada é o nosso ideal. Significa que nós não vamos somente andar de mãos dadas com Maria. A gente sabe que onde está Maria, está Jesus. Não sabemos disso? Pois bem, mas ela é aquele modelo ideal que nós devemos seguir. Ou seja, a Imaculada é o ideal que eu devo seguir. É o exemplo que eu devo seguir. É como eu devo ser. Nós fomos convidados a sermos como Maria, a nos colocarmos, né, sempre de prontidão com Nossa Senhora. Sempre do ladinho dela, né? Sempre de mãos dadas com ela. Ela que nos inspira, ela que nos transforma, que nos, né, dá uma nova direção. Que nós possamos, então, colocar o nosso coração no coração da Imaculada. Que nós possamos pedir para que Maria caminhe conosco. Para que principalmente ela nos ensine a seguir o seu modelo, o seu exemplo de mãe, de mulher, de esposa, namorada. O exemplo daquela que estava muito perto de Jesus e ela só queria estar ali. Maria não queria nada, absolutamente nada para ela. Por isso que ela é o nosso ideal. Por isso é que nós queremos segui-la. Por isso é que nós queremos estar com ela. Porque nós precisamos seguir o exemplo de uma pessoa humilde, de uma mulher que guardava tudo no seu coração, dessa mulher que nos inspira dia após dia, aqui na Milícia da Imaculada, na nossa vida. Nós que somos marianos, eu posso falar por mim, porque eu sou muito mariana, né, consagrada, imaculada. Então, que Maria seja o seu ideal. Você que está em casa, fala assim, mãezinha, seja o meu ideal, que eu possa espelhar em ti, que eu possa querer ser como a senhora é, que eu possa transformar as minhas atitudes para viver as suas atitudes, mãe. Porque a senhora é aquele exemplo de mulher fiel,
de mulher verdadeira, de mulher que enfrentou a tudo e a todos, da mulher que disse sim mesmo diante das tempestades, da mulher que caminhou e caminha com Jesus e caminha conosco também. Rezemos juntos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. E olha só, gente, que maravilha! Mês de julho, primeira quinta-feira, né, do direito desse mês de julho, e nós queremos falar com você. Nós queremos estar junto com você nesse dia. Por isso nós pedimos para que você ligue para nós, 3349-1015, ou participe conosco no 984199938, que é o número do nosso WhatsApp. Muito simples, né? Dá para mandar sua mensagem de texto, pedindo, né, falando a sua dúvida, que o doutor Fernando Almeida vai estar aqui daqui a pouquinho. Aliás, já vou chamar ele aqui. Pode vir aqui, doutor Fernando Almeida, ele que é especialista em direito da família. Pode entrar. Seja bem-vindo. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Senta, fica à vontade. Muito obrigado. Primeira vez aqui no nosso programa. Primeira vez. Você se sente em casa, tá bom? Aqui é Casa de Maria e Casa de Maria é assim. A gente se sente tranquilo e calmo e bem acolhido. Muito obrigado. Vamos chamar, né, então, as pessoas que estão em casa, mais uma vez, para participar com a gente, não é mesmo? Você está aqui à disposição também, para quem quiser ligar, tirar suas dúvidas, né? Com certeza. O nosso assunto hoje é testamento, então você que está em casa, que quer saber mais sobre isso, né, pode ligar para nós, 3349-1015, ou então 984-1999-38. Pois é, vamos começar então a nossa entrevista, né? Lembrando que as pessoas podem ligar, como eu falei agora, elas geralmente ligam, tiram suas dúvidas, né? Então, estando na sua possibilidade, o senhor pode responder. A gente pode passar o seu e-mail, se o senhor quiser responder depois também, tá? Fica à vontade. Tudo bem. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar então definindo o que é o testamento? Sim. Bom, primeiro, boa tarde a todos, telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar debatendo com vocês hoje aqui um pouquinho sobre sucessão, sobre testamento especificamente. Bom, sobre o testamento, aqui no Brasil, diferente do que acontece em outros países, o testamento não é uma prática habitual da população. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais comum das pessoas testarem, das pessoas exercerem esse direito de poder escolher da forma que vai dispor dos seus bens. Lá, por exemplo, a pessoa acabou de comprar, acabou de adquirir um móvel, ela já vai fazer o testamento e vai dispor. Aqui no Brasil, isso não acontece. E deveria ser o contrário, na verdade. Bom, e como não acontece muito testamento aqui, as pessoas não se preocupam em fazer esse planejamento sucessório, acaba gerando muita dúvida para a população sobre o que é testamento, sobre o que eu posso testar, o que eu não posso testar, sobre os bens, sobre para quem que eu posso deixar esses bens e por aí vai. Bom, testamento, ele é um ato declaratório onde a pessoa expressa a sua última vontade. E esse ato só terá eficácia após o óbito da pessoa. Entendeu? Daí vamos ver assim. A pessoa pode fazer em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. Basta que ela seja capaz, tenha maior de 16 anos e tenha plena capacidade mental. Bom, daí o que a pessoa pode testar? Quais são os bens, se são só bens que ela pode dispor no testamento? Bom, primeiramente tem que ver o seguinte, se a pessoa possui ou não herdeiros necessários. Caso a pessoa possua herdeiro necessário, ou seja, descendente, ascendente e cônjuge, ela vai poder dispor em testamento somente da metade dos seus bens. 50% obrigatoriamente vão ficar para os herdeiros necessários, que são descendentes, que são os filhos, os avós, os pais, no caso, e o cônjuge. Da outra metade, ele poderá dispor livremente, conforme sua vontade. E é importante mencionar que no testamento não é necessário que seja basicamente bens de cunho patrimonial. Pode ser tanto patrimonial como não patrimonial. No meu testamento eu posso dispor sobre o quê? Sobre os imóveis que eu tenho, sobre os móveis, sobre, por exemplo, um barco, sobre uma casa, uma joia, qualquer coisa. E além disso, a parte pode dispor também de disposições que não sejam de cunho patrimonial, como, por exemplo, eu posso reconhecer uma filiação em testamento, eu posso nomear um tutor para aquele meu filho menor, para alguém cuidar dele depois da minha morte. Eu posso também reconhecer a união estável, dentre outras coisas.
Bacana. A gente já falou aqui no programa sobre inventário. Sim. Né? Eu quero saber, assim, o que tem a ver o testamento com o inventário? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, eles estão sim ligados um com o outro. Primeiro, o inventário, ele é o arrolamento dos bens da pessoa, de todo o patrimônio que ela tem. Então, da sucessão da pessoa, no momento do óbito dela, é iniciada a sucessão, e então, através dos herdeiros ou de terceiro interessado, é dada a abertura do inventário. Daí, com a abertura do inventário, vão ser arrolados todos os bens, e nesse momento também, caso haja algum testamento, as pessoas que tiver posse, ou no caso, se estiver no cartório, o juiz pode oficiar para os cartórios informar se tem algum testamento público ou não. E esse testamento vai ser levado até o inventário. Daí no inventário vão ser procedido o inventário normalmente, todas as partes dele, até a partilha. Depois da partilha, que vai ser dividido tudo conforme a disposição testamentária e conforme a legítima, caso tenha as deles necessários. E esse testamento, ele pode ser contestado depois que... Sim. Porque, assim, a gente sabe que o inventário pode, né? O inventário Sim. também pode. Mas o testamento, em que situações que ele pode ser contestado? Por exemplo, o testamento, ele é um... Quais são as características dele? Primeiro, o testamento ele é um ato solene e formal. Então, ele tem que seguir aquelas regras que estão dispostas no Código Civil. Como, por exemplo, isso tem várias modalidades de testamento. No caso dos ordinários, são 3, que são o público, o particular e o cerrado. E cada um desses tem seus requisitos específicos na lei já. E, por exemplo, caso um desses requisitos não seja cumprido, ele pode ser tornado nulo lá para frente. Ele não tem valor, ele não tem eficácia. Ou, por exemplo, se ele foi um testamento de um incapaz que não tinha pleno gozo das faculdades mentais e testou, posteriormente, esse testamento pode vir a ser anulado, pode ser debatido, impugnado. Não tem nenhuma óbice para isso. Entendi. Você falou de testamento público, testamento cerrado, né, testamento particular. Vamos definir, né, cada um, para a gente poder entender, quem está em casa poder entender o que é o testamento cerrado. Esses 3 tipos de testamentos são os ordinários, mais ordinários. Quem quiser testar hoje, vai ter que escolher um deles para fazer. O público é o mais seguro dos 3. Ele é aquele lá que a pessoa vai até um cartório, vai até o tabelião, informa a sua vontade, as disposições testamentárias, eu vou deixar isso para certa pessoa, eu vou deixar outro bem para outra pessoa. No público, tem que ser feito em frente ao tabelião, ele que vai escrever, ele vai redigir no livro de notas dele, vai ficar gravado lá, e tem que ser feito mediante 2 testemunhas. Tem que estar o testador, mais 2 testemunhas. Então a pessoa vai chegar mediante ao tabelião, vai informar, tem que ser em voz, e tem que ser em língua nacional, e vai informar, olha, eu tenho essas disposições, ele pode levar até umas anotações já para não esquecer de nada que ele queira levar, nada que ele queira testar ali, e vai expor com o tabelião. Depois de ouvir o tabelião vai ouvir, vai redigir, vai ler em voz alta para os 3 presentes, tanto para o testador quanto para as 2 testemunhas, no final eles assinam. Daí, a segurança que tem nessa forma de testamento, que é a pública, é que o tabelião tem a fé pública, então lá para frente, quando houver alguma divergência, alguma discussão acerca da validade desse testamento, a fé pública já é muito mais forte do que um testamento particular, por exemplo, que a parte escreveu sem a mediação do tabelião, sem a mediação da fé pública. E além disso, como ele fica registrado no livro de notas, lá na frente, na abertura do inventário, não tem como você perder o testamento. O testamento vai estar lá e vai ser levado à tona no momento do inventário. Vai estar garantido. O cerrado, ele fica entre o particular e o público. Como que é? O cerrado eu pego, estou com vontade de testar, sou capaz, sou maior de idade, maior de idade não, no caso, não precisa nem ser maior de idade. Tem que ter 16 anos para cima e pleno gozo das capacidades mentais. Eu decidi testar. Só que eu não quero fazer da forma pública, porque da forma pública vai ficar registrado lá e qualquer pessoa que quiser ver, ela tem acesso à informação. Só ir no cartório lá e olhar. O cerrado é da seguinte forma, eu vou escrever meu testamento, vou me dirigir agora ao cartório, ao tabelião, vou chegar com o testamento e vou entregar para ele. Também tem que ter 2 testemunhas. E no momento que eu entrego, eu não leio, ele não escreve, ele só vai receber, eu tenho que falar, ó, esse é o meu testamento, a pessoa tem que mostrar que aquele testamento é o que ela é dela, é a vontade dela, é a última vontade dela. Por exemplo, mesmo tendo 2 testemunhas, né? Porque essa testemunha é só para entrega?
desse Então, testamento? ela tem que estar lá, ela tem que assinar. Daí, após a entrega desse testamento, a pessoa tem que requerer o auto de aprovação. Como se fosse, daí, nesse caso, o tabelião ele vai lavrar um auto, um termo de aprovação daquele testamento. Vai falar, ó, nesse dia, nessa data, a pessoa, o João, compareceu aqui em tal lugar, em tal horário, com a presença de 2 testemunhas e entregou o testamento. O que está no testamento não vai ser lido. Só vai estar ali, daí do final da leitura, as testemunhas, a parte testadora e o tabelião vão assinar o auto de aprovação. O auto de aprovação vai ser, juntamente com o testamento, vai ser cerrado. Vai ser colocado no envelope e fechado mesmo, para posteriormente ele vir a ser aberto, no momento do óbito. E quanto à segurança jurídica desse testamento, ele é menos seguro do que o público. Por quê? Porque o público vai ficar registrado no próprio livro do tabelião, no livro de notas, as disposições testamentárias. Então vai estar ali, não tem como se perder as disposições. E o cerrado não. Após cerrado o documento, ele vai ser entregue para a pessoa que vai levar para casa. Então, daí no livro vai constar apenas que no dia tal compareceu a pessoa e fez esse testamento. Só que se esse testamento viesse perder depois, ou no caso, sofrer, porque ele é cerrado, ele é fechado. Qualquer violação nele, ele torna inválido. Então, se teve lá uma aberturinha nele, ele não vai ser válido. Entendeu? Não vai perder a validade. E o particular, vou falar rapidamente que estou demorando um pouco. Pode ficar à vontade. E o particular ele é o mais simples. É bom que dá tempo das pessoas que quiserem participar Sim. com a gente. E o particular ele é o mais simples dos 3. Uhum. Ele é aquele lá que você pode fazer na sua casa. Ele exige 3 testemunhas que vão assinar e você vai pegar, vai escrever. Pode ser tanto em língua nacional quanto em língua estrangeira, se as testemunhas entenderem a língua estrangeira. Aí você vai escrever na sua casa mesmo, vai assinar, as testemunhas vão assinar e pronto, tá ali. Não vai ter mediação nenhuma com o tabelião, não vai ter nenhuma autoridade pública no meio disso. E vai ficar lá na sua casa, ou com um terceiro, pode ficar com o advogado, no caso, qualquer pessoa. E o ruim disso é porque, mais para frente, ele, por exemplo, já não tem a fé pública, porque a autoridade pública não... É isso que eu ia te questionar. Porque, por exemplo, se ele é público, ele está na mão de qualquer pessoa, ele não pode ser alterado, mexido. O particular. Tem justamente Uhum. isso. Por isso tem as 3 testemunhas. Quando a pessoa vem a óbito, que vai ser dada a abertura do inventário e tudo mais, as testemunhas são chamadas em juízo para falar, não, é verdade, ele escreveu isso aquela vez e tudo mais. Só que vamos dizer que, por exemplo, eu testei hoje em dia. Tenho 26 anos, faço meu testamento, coloco mais 3 pessoas lá como testemunha e essas pessoas vêm a morrer antes que eu. Como é que fica? Aí, no caso, já ou eu vou ter que fazer outro testamento com novas testemunhas, ou esse testamento não vai ter eficácia, porque não tem quem comprove lá pra frente que eu escrevi aquilo. Esse negócio da testemunha, se não for, não precisa ser da família, né? Não, a testemunha, na verdade, não pode ser nenhum dos beneficiários do testamento e nem parente. É isso que eu ia falar, porque de repente, lá na frente, depois, se você vai abrir, né, o testamento, aí a pessoa fala assim, mas essa testemunha, será que não convenceram ele de determinadas coisas? É uma situação que é complicada, Sim. né? Nesses casos, não pode participar já. A testemunha não pode ser nem parente, nem beneficiário. Se a pessoa é beneficiária, não é por esse testemunho ali. Isso aí é justamente para evitar que haja erro na vontade da pessoa. Talvez uma coação, às vezes um filho que força o pai a fazer um testamento e vai estar lá de testemunha, ainda não pode. Até porque, como você falou lá na frente, na hora de comprovar que é verdade ou não, ele pode falar, é verdade aquela cláusula lá que está me favorecendo. Outra, não foi isso que ele disse, entendeu? Tá E por aí certo. vai. Tá certo. Vamos dar uma pausa aqui? Vamos. Eu posso chamar a previsão, Paloma? Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo. Afinal de contas, hoje amanheceu meio friozinho. Todo mundo amanheceu meio com frio hoje, né? De manhã agora está o tempo esquentando, o sol saindo. Diz que vinha uma chuva, mas não veio, né? Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para hoje, à tarde e à noite e também para amanhã de manhã? Hoje a nossa capital amanheceu com céu parcialmente nublado. À tarde e à noite permanece assim. A mínima é de 10 graus e máxima de 24. A umidade tem mínima de 25%. Para amanhã de manhã, o dia começa com muitas nuvens e tem mínima de 15 graus. É isso aí, então, gente. Mais nuvens, né? Mais, né? Você, então,
que a gente possa cuidar, como eu sempre digo, né, dos suas vias respiratórias, usando umidificador de ar. Se não tem umidificador, põe um paninho molhado num balde no quarto. Importante a gente se cuidar, não é mesmo? Olha só, nós vamos para um rápido intervalo agora. E no próximo bloco eu quero a sua participação aqui no 3349-1015 ou então no 984-1999-38, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, é o tempo de uma água e você não sai daí que a gente já volta.